Obrigada por esta noite. Obrigada por todo o bem que tem nos feito. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. E a sua bondade dura para sempre. Nós o honramos de todo o nosso coração. Nós rendemos graças ao Senhor. Ah, como o Senhor é bom. Eu me sinto tão honrada em poder estar aqui, Senhor. Tão abençoada. Poder usar a vida, gastar e desgastá-la no teu altar, na tua presença. É uma honra. Muito obrigada. Obrigada pela vida, pela salvação, pelas oportunidades, por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Perdoa-nos. Perdoa as nossas falhas, pecados e erros. Se falamos, pensamos, fizemos algo que tenha te entristecido, nos perdoa. Passa do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue na igreja, no ministério, no nosso povo. Visita lares, famílias, cada templo, nossos líderes em todo lugar. E que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade, que nenhuma pessoa saia da mesma maneira. Que seja uma noite de transformações, de mais crescimento e progresso para todos nós. A começar por mim, não quero sair da mesma maneira, mas eu sempre venho aqui com essa convicção no meu espírito, que eu vou crescer um pouco mais. O que eu aprendo, eu ensino, e isso vai nos levando a um progresso, e o progresso cura. O progresso traz uma vivificação. Passa do teu sangue sobre nós, tem misericórdia de nós. Acampa os teus anjos ao nosso redor. Perdoa-nos. Eu quebro laços e armadilhas, setas demoníacas contra nós, contra a reunião. Todo dardo demoníaco, setas demoníacas contra nós, contra a igreja, contra o nosso povo, contra a nossa reunião, eu quebro em nome de Jesus. Quebro laços e armadilhas, setas demoníacas em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre essa reunião. O sangue de Jesus nos garante a vitória. O sangue de Jesus nos purifica de todo mal. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue poderoso, precioso, puro do Senhor. O teu sangue tem poder sobre nós. E eu tomo posse de uma noite de glória, de crescimento, de vidas muito abençoadas, de progresso para todos nós. Consagro tudo ao Senhor. Tomo posse, Senhor, de mais entendimento e revelações profundas. Eu quero ver um povo crescido, um povo que avança, um povo que progride, um povo que cresce dia após dia e frutifica. Toma os corações, mentes e corações e faça uma grande obra aqui. A reunião te pertence, cada coração, e estamos aqui para te glorificar. Tudo é para a honra e a glória do teu nome. Ó Deus, muito obrigada. O Senhor é um Deus bom, e é pela sua bondade, por causa dela que nós estamos aqui. Te honramos, te amamos, te agradecemos, pedimos graça, unção e grande poder sobre nós. Estamos aqui para ouvir a sua voz. Fala, porque o teu povo está aberto a ouvir. Muito obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é sempre. Diga, eu bebo do Espírito. A palavra profética. Para 2020. Em Deus faremos proezas. E Ele pisará os nossos inimigos. Diga, eu creio nisso. Amém. Sentem-se, por gentileza.
Ontem, nós encerramos com esse versículo que diz: nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. A fonte é Cristo. Partindo deste princípio, uma decisão tem que ser tomada. Parar de buscar no lugar errado, de beber em fontes contaminadas ou alteradas, de bater em outra porta. A Bíblia diz que o Senhor é a porta, e quem entra por essa porta encontra pastagens. Ele é a fonte de vida, o pão da vida. E nele estão escondidos todos os tesouros, sabedoria e conhecimento. Então, se eu quero visão, sabedoria, conhecimento, eu vou encontrar em Cristo, porque nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Eu vejo pessoas batendo em tantas portas, buscando em tantas fontes. Só que Ele é a fonte de água viva. E quando você vai diretamente nele, você não precisa de mediador. Quando você vai diretamente nele, você já recebe o que você precisa. Isso é tão forte, e ao mesmo tempo, saber disso é tão lamentável quando nós vemos pessoas batendo em tantas portas e buscando tantas coisas. Meu Deus! Elas buscam lá, elas buscam cá, mas nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Toda a sabedoria que eu preciso, todo o conhecimento que eu preciso, eu encontro aqui, em Jesus. Então, a partir do momento que eu entendo isso, a minha busca definitivamente termina, porque Ele é a porta, Ele é a fonte, e nele eu encontro todos, não é? Não são alguns, alguma coisa, mas tudo que eu preciso, todo o conhecimento que eu preciso, toda a sabedoria que eu preciso para construir uma vida fora do comum. É em Jesus. Agora, para tudo, a intenção é fundamental. Primeiro, o ser intencional. Tudo que você for fazer, você já tem que entender que você deve ser intencional. A vida cristã é 100% intencional. Porque muitas vezes nós ainda não entendemos, mas devemos crer, ir lá fazer, não temos vontade, não temos nenhum sentimento nos apoiando, mas nós tomamos uma decisão, intencionalmente. E Deus, para tudo que Ele vai fazer na nossa vida, Ele também vai olhar o nosso coração para entender as nossas intenções e as nossas motivações.
a intenção para Deus faz toda a diferença, é fundamental. Então, eu tenho que ser intencional em tudo o que eu vou fazer, e eu tenho que lembrar que para Deus importa as minhas intenções. Então, a vida que eu quero atingir, é para glorificar a Deus, é para doar, é para servir, é para transbordar, que é o que Deus espera de nós. São perguntas que eu tenho que fazer para mim. Eu quero algo de Deus, mas qual a minha intenção em obter isso? Qual a minha intenção em prosperar? Em avançar? Porque eu quero. Porque eu quero sucesso. Porque eu quero avanços. Porque eu quero progresso. Porque eu quero dinheiro. A Bíblia diz assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Os motivos para Deus, a intenção, a motivação, vai pesar totalmente. Nós vamos ver na Bíblia, e eu vou continuar lendo, pessoas que se venderam. Elas simplesmente se venderam. Elas tinham um preço. E nós somos ensinados que o que Deus espera de nós, e a palavra vai nos ensinar, a jamais na nossa vida negociar valores e princípios. Eles são inegociáveis. A palavra vai nos ensinar: ei, você não tem preço. Você não está à venda. Não se venda. Você tem que ter dentro de você os valores, os princípios da palavra. E aconteça o que for, nada, nenhuma oferta pode ser tentadora o bastante para você se vender. Nós temos que ir lá então em Gênesis 1, 26 e lembrar o quê? Que nós governamos, dominamos. E não somos dominados. Então, o dinheiro deve ser nosso escravo, jamais o senhor da nossa vida. Nada, absolutamente nada, que eu possa desejar, eu posso permitir que domine a minha vida, que governe a minha vida. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, fomos abençoados. E recebemos poder para dominar, para governar. E não para sermos dominados e governados por alguma coisa. Então isso significa que jamais nos vendemos. Exatamente porque princípios e valores são mais importantes. São inegociáveis. Quando nós vemos na palavra de Deus o fim daqueles que se venderam, é muito triste. Qual deve ser o nosso foco? Glorificar a Deus. Na nossa vida, no nosso cotidiano, fazer algo muito bem. Nunca colocar o carro na frente dos bois. Eu tenho batido muito nesse assunto. Quando você persegue sucesso, persegue dinheiro, você está colocando o carro na frente dos bois. Quando você persegue glorificar a Deus e honrar a Deus, fazer algo bem feito, que vai voltar para o reino e para as pessoas, você está no caminho certo, sua intenção está certa.
O foco deve ser sempre fazer algo muito bem. Quem eu vou beneficiar? O que eu vou atingir com isso? São perguntas que eu tenho que responder. Olha aqui. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vamos lembrar de Esaú. Aliás, Jacó, Esaú, Jacó, os dois irmãos gêmeos. Jacó enganou para ter o que ele queria, e o fraco do Esaú trocou tudo o que ele tinha, que era muito, o que era precioso, por causa de uma refeição. Definiu a vida pelo estômago, por um momento, pela emoção do momento. Ele simplesmente mostrou que ele era baratinho. Sabe uma pessoa baratinha? E isso é inaceitável porque nós fomos comprados por um preço altíssimo, preço de sangue, o sangue de Jesus. Mas aí, por nós não sabermos quem nós somos, e não vivemos uma vida intencional, nós nos vendemos por qualquer coisinha. Trocamos coisas muito grandes por causa de um momentinho, um sentimentozinho, uma emoçãozinha, uma vontadezinha. Ele tentou alterar a decisão dele, mas foi tarde demais. Foi irreversível. Qual a sua intenção? O que te motiva? O que está dentro de você? É glorificar a Deus, abençoar o reino e as pessoas? Isso é o que motiva você? Você realmente governa, domina, está no controle? Ou qualquer coisa pode dominar, governar, controlar você? Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para aquele Naamã, aquele arameu. Não aceitando o que ele lhe ofereceu, juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Você deve lembrar dessa história, mas vamos puxar rapidinho. Geazi estava sendo treinado por um homem incrível, Eliseu, e era para ele ter feito parte da terceira geração de grandes profetas. E ele foi lá e se vendeu por alguma coisa e ganhou uma lepra. Ele mostrou que ele era baratinho, porque o Esaú ainda sabia, ele estava trocando a primogenitura dele, que significava 2 partes da herança, ser o líder da família, e encabeçar o grande plano de Deus de levantar uma nação que tinha sido feito a Abraão. Vivia a promessa. É coisa demais. E ele vendeu por um prato de lentilhas, um ensopado. E ele ainda usou a expressão: eu estou morrendo de fome. De que me vale essa primogenitura? Quer dizer, eu quero resolver o meu problema de imediato, eu quero prazer imediato, eu quero brincar primeiro para pagar depois, eu quero prazer primeiro.
E toda pessoa que busca primeiro o prazer, ela nunca vive a plenitude, a vida plena. Porque ela corta processos, ela busca atalhos, ela se vende. Ela negocia princípios e valores. Ela troca o sólido, aquilo que é consistente, por uma ilusão, por um momento. No caso de Geazi, ele nem sabia o que é que ele queria. Sabe quando uma pessoa nem sabe? Vou correr atrás dele para ver se eu consigo alguma coisa. Qualquer coisa. Ou seja, eu abro mão de quem sabe ter porção tripla, porque se Eliseu conseguiu porção dobrada, ele podia ter porção tripla. De ser uma autoridade na terra espiritual. Fazer a diferença. Ele trocou tudo por alguma coisa, ou seja, ele nem sabia o quê. Vou ver se eu corro atrás dele, para ver se eu consigo alguma coisa. O sujeito era assim tão perdido que ele nem sabia o quê. Sabe quando uma pessoa está sempre correndo atrás de alguma coisa que ela nem sabe quem ela é? O que ela quer para a vida dela? Ah, qualquer coisa. Você pergunta para ela, o que você quer? Ah, não sei, qualquer coisa. Ah, o que você quer? Ah, qualquer coisa. E o que é pior, se vende por qualquer coisa, que ela nem sabe o quê. Pode ser qualquer coisa mesmo. E foi mesmo, ele conseguiu uma lepra. E aí é onde vem a pergunta, de novo, você governa? Ou é governado por qualquer coisa? Por um sentimento? Por uma emoção? Por um desejo momentâneo? Você governa ou é governado? Você domina ou é dominado? Você age intencionalmente? Ou você age com base no que você está pensando, sentindo, pela proposta, o momento? Você está no controle ou vive sendo controlado, manipulado por tudo que está ao seu redor, pelo que está acontecendo aqui dentro? Porque se eu não sei responder essas perguntas, não adianta nem eu ir mais longe, porque eu estou querendo um negócio que eu nem sei o quê. Eu estou perseguindo um negócio que pode ser qualquer coisa. Eu facilmente troco coisas muito grandes por causa de uma soluçãozinha rápida, um prazerzinho imediato. É onde muita gente pergunta, eu não sei porque que a minha vida não vai. Você chega perto, você pergunta para ela, o que você quer para a sua vida? Ela nem sabe responder. A gente diz para ela, espera então. Espera em Deus. Confia nele, olha para ele. Confia na palavra. Não. Ela se vende, porque na incredulidade, ela acha que se ela não aceitar tal coisa aqui, não tem nada melhor para ela. E ela nunca vive o melhor. Ela vai ter que se contentar com alguma coisa, que por fim foi uma lepra, ou com um prato de ensopar de lentilhas, que 2 ou 3 horas, no máximo, depois ele ia estar com fome de novo. Por isso que tem gente que está sempre com fome, mas não fome de Deus. Está sempre vazia. Porque ela está sempre correndo atrás de resolver alguma coisa ali de imediato, suprir uma carência, uma falta
imediata, e com isso ela nunca constrói algo sólido, não vive algo grande na vida dela. Eu li para você que em Jesus estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Então, se o padrão é Cristo, se você está seguindo o padrão que é Cristo, então você está governando. Agora, se não, você já sabe que não é você que está dominando, está no controle. Porque quando eu realmente sigo os passos do Senhor, e o meu padrão é Ele, isso entrou como entendimento, então eu sei muito bem onde eu estou, onde eu quero ir, o que eu quero atingir. E eu jamais vou trocar, porque eu aprendo com Jesus. Né? Jesus nunca, você vê que ele não foi manipulado, ele não foi controlado por nada nem por ninguém. Nem críticas, nem elogios, nem bajulações, nem traições, nada controlou o Senhor. Nada. Para mim é tão forte quando eu olho Jesus, eu leio a passagem de Jesus na cruz, e ele fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele não disse: Pai, eu perdoo eles. Ele disse: Pai, perdoa. Ele está deixando bem claro que ele não tinha nada que perdoar, porque ele não estava ofendido. Ele não estava ofendido com aquilo. Ele sabia que aquilo era propósito. Ele estava cumprindo com a vontade, fazendo a vontade do Pai. Ele estava onde ele tinha que estar, vivendo o que ele tinha que viver. Então ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele não disse: Pai, eu perdoo eles, porque ele estava em paz, vivendo o que ele tinha que viver. Ele sabia onde ele tinha que estar, o que ele tinha que fazer, aquilo estava tudo certo. Ele não estava ferido nem ofendido com aquelas pessoas, mas estava intercedendo por elas, para que o Pai as perdoasse. Porque elas são cegas, olha o que elas estão fazendo. Por sentimentos miseráveis, elas estão agindo assim, totalmente dominadas, controladas. A Bíblia conta que algumas pessoas, o povo foi sendo instigado por aqueles que tinham interesses miseráveis. E aquelas pessoas, por não saberem quem elas eram, por não terem identidade, elas simplesmente foram manipuladas, levadas, instigadas. A Bíblia fala que quando Pilatos pergunta sobre quem ele ia soltar, se Jesus ou Barrabás, os religiosos que estavam lá instigaram o povo a pedir Barrabás, o povo que não pensava pela própria cabeça, porque não estava no governo, porque não dominava nada, mas era dominado, governado, controlado, manipulado, e fizeram uma escolha terrível, com base na pressão, na manipulação de gente que tinha outros interesses. Esse é o perigo. Tem gente que às vezes tem pessoas que falam algumas coisas e nitidamente a gente vê, ela não sabe, ela acha que ela está pensando, aquilo é pensamento dela, ela está pensando com a cabeça dela, mas não. Porque quando você não faz uso da mente de Cristo, você vai fazer uso de alguma mente.
a mente do mal. E é onde você vai lá, e faz escolhas tão estúpidas para a sua vida. Porque você não crê naquilo que a Bíblia está dizendo. Que você é a imagem e semelhança do Senhor, foi abençoado, recebeu o poder para governar, para dominar, é filho, é amado. Você não crê. A pessoa que não crê, ela não se posiciona. E aí ela não governa, ela não domina, ela não se posiciona, ela não é intencional. Ela é levada. Ela se vende. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse? Como você? Quem era Ananias e Safira? Um casal de crentes que venderam uma propriedade, mentiram sobre o valor, exatamente porque eles queriam, olha só, dependentes da imagem, presta atenção o que a imagem faz com as pessoas. Nós vamos ver Barnabé dando tudo. Eles queriam participar desse tudo, né? Serem vistos como aqueles que também estavam doando coisas grandiosas e não sei o quê. Mas eles queriam ser vistos, eles não queriam transbordar, eles não queriam doar, eles só queriam a imagem, vender a ideia para todo mundo que eles estavam fazendo, o que tantos outros estavam fazendo, mas na prática eles estavam manipulando os números. Você está entendendo? Manipulando. Você vê o que a imagem pode fazer com a pessoa. Eles não queriam transbordar, eles não queriam ser doadores, eles não queriam servir, mas eles queriam que todo mundo acreditasse que sim, eles queriam servir, doar, transbordar. E aí, eles criaram toda uma situação e ela era mentirosa. E eles acharam que iam passar. Mas quando eles foram em Pedro, cheio do Espírito Santo, com discernimento, falou isso aqui para o Ananias. Ananias, como você é um crente, rapaz. Você conhece a verdade. Como você permitiu que Satanás enchesse? Olha a pergunta. Como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Você achou que você ia mentir para mim? Mas você não está mentindo para mim. Você está mentindo para o Espírito Santo. E guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Isso é mentira. Só que você achou que você estava enganando. Ele achou que ele estava enganando o apóstolo, mas ele estava enganando o Espírito Santo. Porque ele queria fazer parte de algo sem entregar. Ele queria apenas a imagem, que todo mundo dissesse, Ananias e a sua esposa Safira fizeram também, eles também estão participando do projeto, eles são doadores, eles servem, eles transbordam, mas era mentira. Eles já tinham retido parte. Porque não importava doar, transbordar, servir, importava a imagem, que as pessoas acreditassem que eles eram doadores, que eles transbordavam, que eles serviam. Mas, na verdade, eles eram apenas enganadores, mentirosos, dependentes da imagem.
As intenções e motivações deles eram mesquinhas, rasas. Eles não foram intencionais, não, nós vamos fazer com vontade, sem vontade, porque a gente sabe que é o que é certo. Não. Eles tinham uma intenção, que as pessoas aplaudissem e enxergassem eles como doadores, pessoas também incríveis, que estavam fazendo parte de um grande projeto. Só isso. A intenção era só que as pessoas acreditassem naquilo, porque na prática eles estavam guardando, retendo, mentindo sobre o valor. Venderam a propriedade por um valor, esconderam parte do dinheiro e foram lá e disseram que aquele era o valor real. E aí o Pedro falou, precisava mentir, rapaz. Você não precisava ter feito. Olha só, hein? Era Pedro dizendo exatamente, você não precisava ter feito, mas se você fosse fazer, você tinha que ter feito com verdade. Tinha que ter verdade, sinceridade. Ninguém é obrigado a fazer nada. Mas o que você for fazer, tem que ser com verdade, com sinceridade. E ele perguntou para ele, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Você se vendeu, rapaz. Tão baratinho, né? Só para todo mundo acreditar que você é um negócio que você não é. E guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Pronto. Aquele lá, caiu duro lá, morreu. Vem a mulher do homem, os dois tinham feito um acordo, olha que coisa mais triste. Um casal que está acordado para o mal. Alguém tinha que ter tido sensatez naquela casa. Pois Pedro perguntou para a mulher do homem, Safira, foi esse o valor mesmo da propriedade? Foi mesmo, já não sabia que o marido já tinha caído duro. Ela caiu dura também. Você vê que as pessoas, elas fracassam, elas são roubadas por causa das coisas mais rasas, pequenas, mesquinhas. Nunca existiu alguém como Acabe que, pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Olha o que a Bíblia fala a respeito de Acabe. Toda vez que ele era pressionado pela a Jezabel, a mulher dele, ele fazia tudo que o Senhor reprova. Ele não aguentava pressão. E você vai conhecer um fraco na crise, diz a Bíblia. Salomão vai falar em Provérbios que você conhece um fraco na crise. Quando ele é pressionado, o que vai sair dele? Ele vai agir de forma intencional ou ele vai se vender? E a palavra vai nos ensinar a sermos intencionais. E prestarmos atenção nas nossas intenções e motivações. E assim, em tudo, o que a palavra fala? Eu vou ficar com a palavra. Não, eu não vou me vender. Muito me chamou a atenção quando a JBS fez uma proposta para o Silvio Santos, começou com 35 milhões para fazer a propaganda, uma campanha publicitária, o maior cachê de todos os tempos foi esse já, de 35 milhões, para fazer a propaganda da Friboi. Ele disse não. Aumentaram para 50 milhões. Ele disse não. Foram para 100 milhões. Ele disse não. Não.
Ele disse não. O Roberto Carlos, que defendia, que sempre se colocou como vegetariano, ele era vegetariano, de acordo com ele, era vegetariano. Mas parece-me que o cachê foi de 25 milhões. Ou seja, 25 milhões. O do Silvio Santos foi para 100 milhões. Se ele era vegetariano, por 25 milhões, eu acho que, né, valeu deixar de ser vegetariano. Ou seja, qual é a minha convicção? A Bíblia fala de convicção de fé. Eu tenho um preço? Basta a oferta ser boa? Pois a proposta chegou a 100 milhões por uma campanha publicitária, para comer um bifinho, uma coisa. Ele não quis associar a imagem dele àquilo, porque 100 milhões são 100 milhões e vão. Mas o que ele acredita, a sua reputação, o que ele construiu, ele não quis associar. Eu acredito nisso, é nisso que eu acredito. Quando um homem deixa sua esposa, que está com ele há 30, 40, 50 anos, e troca por uma mais nova, ele se vendeu. Abandona a sua família. Quando só o trabalho é importante, o dinheiro é importante, Deus fica de lado, a família fica de lado. Ele está trocando coisas que realmente têm valor. E é isso que a palavra de Deus vai nos ensinar. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. O que isso quer dizer? Não são coisas tangíveis, intangíveis. O intangível te leva para o tangível, mas se você troca o intangível pelo tangível, você fracassa. O reino de Deus, o que Jesus veio trazer, é um padrão do reino, princípios e valores. E é isso que a palavra de Deus vai nos ensinar o tempo todo. Não se venda. Você está aqui para governar, para dominar, para controlar, e não para ser igual todo mundo que tem um preço. O justo foi comprado por um preço tão alto. E quando uma pessoa troca tudo isso e se vende, ela mostra, eu tenho um preço. Nós vamos encontrar na palavra de Deus, José não se vendeu. Não aceitou a proposta da mulher de Potifar. Daniel não se vendeu, não aceitou se contaminar com a comida do rei. Os 3 jovens não se venderam. Preferiram a fornalha ardente a se curvarem diante da estátua de Nabucodonosor. Isso para mim é muito forte. O próprio Pedro não aceitou o dinheiro do mago, do Simão, o mago, que quis comprar o batismo no Espírito Santo. E ofereceu dinheiro para ele. Ele repudiou aquilo veementemente. E nós vamos ver pessoas na Bíblia, outras que se venderam, que trocaram o relacionamento com Deus, que negociaram princípios e valores, o padrão do reino. Mas nós vamos encontrar as que Judas foi, traiu Jesus, se vendeu.
E nós vamos ver tantos que negociaram, que disseram, deixaram claro: eu sou barato. Mas ainda que a oferta fosse bem alta, nada se compara ao que você tem com Deus. Nada. Isso é tão sério. Isso tem que entrar no entendimento do povo de Deus. Que o ímpio fraqueje, o povo de Deus não pode fraquejar. O povo de Deus não pode se submeter. O povo de Deus não pode se vender. Nós precisamos aprender com a palavra se nós quisermos construir uma vida grandiosa. Eu preciso ter um caráter forte. Eu preciso ter um caráter que sustenta o peso da bênção. E eu não venha me vender pela bênção, trocar minha relação com Deus por aquilo que Ele me deu. Ou seja, troco o abençoador pela bênção. Troco coisas sublimes e grandiosas por um momento. Pessoas que se vendem por uma carência, por um momento da vida. E elas trocam o relacionamento delas com Deus, a bênção de Deus, a proteção de Deus, as promessas de Deus, por um momento. Não. Em nome de Jesus. A Bíblia vai nos ensinar que homem afia homem. Isso é um outro ponto que eu tenho batido bastante. Seja um relacionamento amoroso, sentimental, amigável, eu preciso saber. E vai ser testando essa pessoa, como ela se comporta na crise. E eu não preciso ter medo, eu não posso ter medo de testar. Porque com quem eu ando, homem afia homem, e Paulo vai bater muito nesse assunto. Se as pessoas testassem, hoje eu digo, muitas vezes eu recebo pedidos de oração, e pessoas falam: bispa, eu não ouvi a Deus para me casar. Eu não dei atenção à palavra. Eu vi que aquilo não estava batendo. Para você fazer uma aliança com alguém, seja conjugal, seja de negócios, o que for, você precisa buscar nessa pessoa os mesmos valores e princípios que você tem. Senão, não vai funcionar. A Bíblia, Provérbios, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Eu devo observar e fazer o teste. Porque às vezes eu vejo gente dizendo assim: nossa, tal pessoa mudou. Não, ela se revelou, sempre esteve lá. Sempre esteve lá. As pessoas, elas podem se comportar de um jeito quando elas querem atingir um propósito. É por isso que nós precisamos observar. A primeira coisa que eu diria para você: observe como uma pessoa, qual a relação dela com fofoca, por exemplo. Quando ela descobre algo de alguém, ela já corre para contar, ela quer falar. Fuja de gente assim, porque o próximo é você. Como uma pessoa trata os da casa dela? Se ela trata mal os de casa, se ela é desleal com os de casa, então imagina com você. Imagina com você.
Se uma moça não é boa mãe, não é boa filha, ou um menino, um rapaz não é bom filho, fala mal dos pais, que conviveu uma vida inteira. Você imagina se hoje ele é desleal com os pais, se ele não vai ser desleal com você daqui a pouco. Se ela é desleal com os pais, se não vai ser com você daqui a pouco. Se você está lidando com alguém que é desleal, não cuida bem da esposa, dos filhos, você vai fazer sociedade com essa pessoa. É tão claro a relação dessa pessoa com o dinheiro. Ela faz qualquer coisa por dinheiro. Ela se vende por dinheiro. Ela persegue mais o dinheiro do que realmente produzir algo relevante. Ela é materialista. O dinheiro é mais importante para ela e ela é capaz de fazer qualquer coisa por ele. Como ela age debaixo da pressão, na crise? Porque, como eu disse, você conhece um fraco na crise, na pressão. Você tem que observar como é que essa pessoa, o que sai dela quando ela está sob pressão, quando algo acontece. Ali você vai ver com quem você realmente está lidando. Porque a boca fala do que está cheio o coração. É na pressão, quando a pessoa é apertada, é que sai. Veja se ela tem um propósito bem definido. É segura. Sabe quem é, se ela tem identidade e tem propósito. Se ela sabe onde ela está e para onde ela está indo. Ou se ela é tipo Geazi, corre atrás de qualquer coisa. Tipo Esaú. Troca coisas tão grandes por um prato de lentilha. Acabe, qualquer pressão se vende. Você tem que observar. Se é como Ananias, que faz qualquer coisa por imagem. Qualquer coisa. Porque o que importa é o que estão vendo e vão falar a respeito dele. Ainda que tudo aquilo seja uma farsa. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? São coisas simples, mas que salvam. Salvam você de muitos problemas. Cuidado com as influências. Quem está te influenciando? Quem você tem ouvido, com quem você tem andado, com quem você tem se relacionado. Está aqui, ó, testes que são muito importantes. Se você quer construir uma grande vida, você tem que lembrar que homem afia homem. Com quem você anda, quem você para ouvir. Você tem feito acordo com quem? Se eu quero uma vida estrondosa, eu não posso passar por cima de coisas fundamentais. Você é ensinável? Porque se você não é uma pessoa aberta a ouvir, a aprender, esqueça. Todo dia, não é à toa que a Bíblia fala. Esteja pronto para ouvir. Seja pronto para ouvir, mas tardio no falar. Tem que ser uma pessoa ensinável. Tem que ter a disposição também de passar isso para frente. Porque enquanto você, essa abertura para aprender, você também tem que ter essa disposição em transbordar e ensinar. Porque enquanto a gente ensina, a gente aprende mais. E é por isso que a Bíblia nos ensina
o tempo todo, a fé sem obras é morta. Você já recebeu algo, já começa a praticar e começa a transbordar. Porque à medida que você pratica, aquilo vai ficando mais forte. À medida que você ensina, você aprende mais. Por isso que a Bíblia fala, dai e ser-vos-á dado, e volta. Assim, de forma transbordante. Por isso que a palavra vai nos ensinar tanto sobre servir. Porque se você aprende e já pratica ensinando, você fica cada vez mais forte. E a gente vai aprender isso na palavra. Lembre sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida, guarde-a bem. Você está aprendendo, está sendo educado pela palavra, guarda muito bem isso aqui, porque a sua educação é a sua vida. A educação que você recebe por Deus, pelo Espírito Santo, pela palavra. Queridos, a Bíblia é um livro prático, e a palavra de Deus, ela é simples, nós é que complicamos. A nossa vida não é para ser uma vida complicada. Se nós seguirmos a palavra, é prático, é simples. Mas, quando nós seguimos os nossos impulsos, nós vamos complicar tudo. Se nós não ouvirmos a Deus, nós vamos ouvir o mal. E aí a nossa vida vai virar de ponta cabeça, vai ficar complicada. Você reclama ou você age? Você vive para reclamar ou você está pegando a palavra e colocando em ação? Porque se você recebe a palavra, mas você não coloca em ação, você só vai viver para se queixar. Que as coisas não funcionam na sua vida. Mas claro que não vai funcionar. Porque só funciona colocando em prática. E passando adiante, aprendendo, fazendo e ensinando. Você planta. Você planta e você colhe. Tem gente que reclama que não tem, mas não planta. Reclama que não atingiu tal coisa, mas também não planta. Eu já tive gente que trabalhou para mim e reclamar que não tinha isso ou não tinha aquilo, e de eu perguntar, mas você está plantando? Você está plantando? É igual aquela pessoa que diz, olha, eu estou com fome. E aí ela pula o muro do vizinho para pegar as laranjas do vizinho que plantou. Ou ela pula o muro para pegar a manga do pé do vizinho, porque o vizinho plantou, ele tem manga. E aí olha a situação da vida de muita gente. Ele não planta, ele reclama, e aí ele vive assim, da boa vontade de alguém que vem e dá algo para ele, ou ele vive a vida dele pulando o muro, para ir lá, pegar, roubar a manga do vizinho, as laranjas da laranjeira. Isso é tão comum, porque plantar dá trabalho. Construir uma história dá trabalho. Quem semeia a injustiça, colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Deus dá semente para quem? Para quem semeia. Então vamos lá. Quem semeia injustiça, colhe maldade. Então, que tipo de semente eu lanço no solo da minha vida?
o castigo da sua arrogância será completo. Agora, ó, quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Ele é generoso, e ele só consegue ser generoso porque a mente dele é uma mente abundante. Deus nos dá semente, mas eu estou plantando a semente? Ou eu acho difícil demais plantar? Eu acho difícil demais passar pelo processo de plantar e esperar aquilo crescer. Plantar dá trabalho, nós vamos ver. Leva tempo. Mas se eu nunca plantar, eu nunca vou ter a minha própria colheita. Aí, eu vou passar a minha vida roubando a laranja do quintal de alguém que plantou a sua laranjeira, plantou a sua mangueira. Que alguém me dê, e se não me dá, eu tento tomar. Porque eu acho difícil passar pelo processo, resistir. Eu não posso viver a minha vida dependendo da plantação de alguém. Nem pulando o muro e entrando no quintal de alguém para pegar as laranjas de alguém. Eu não posso. Eles semeiam vento e colhem tempestade. Talo sem espiga, que não produz farinha, ainda que produzisse trigo, estrangeiros o devorariam. O que a Bíblia está dizendo aqui? Eu não gosto da minha colheita, mas vai ver o que eu plantei. Mas por quê? Eu sou um talo sem espiga. O que vale um talo sem espiga? O que vale? O que vale uma figueira que não produz figos? Vai secar. Que não produz farinha. Quer dizer, que não frutifica. E ainda a Bíblia vai dizer, pelo estado, ainda que produzisse alguma coisa, ainda ia ser devorado, por causa da sua condição. Gente, eu não quero essa tempestade, mas plantou vento. Quando poderia ter plantado a semente da perseverança, da resiliência, da obediência. Nós estamos plantando o que nós estamos plantando. O que eu estou plantando? E se eu estou plantando, eu estou dando condições para daqui a pouco eu desfrutar, chupar minhas próprias laranjas? Porque tudo é um processo. E eu não posso retroceder. A Bíblia vai dizer, eu não posso, porque se eu retrocedo, na verdade, se eu não avanço, eu começo a retroceder. E a Bíblia diz assim, ó, por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. A confiança traz recompensa para a minha vida. E eu não posso abrir mão dela. Eu confiar no que a palavra diz. E não passar na frente, e não me vender por nada, e não me entregar um momento. E não parar de plantar, e resistir firme. Porque aquela semente vai germinar, daqui a pouco vem um brotinho, daqui a pouco vai crescer nessa árvore, daqui a pouco ela faz sombra e frutifica. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Eu persevero. Se eu estou fazendo a vontade de Deus, eu vou receber o que Ele me prometeu. Tudo o que Ele me prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. Não é por sentimento, não é por vista, não é por emoções, por um momento. E se retroceder, não me agradarei dele. Se você para, você começa a retroceder.
se você abre mão, se você não dá continuidade. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, porque esses são destruídos. Os que não dão continuidade, os que não vão até o fim no processo, não seguem o curso natural que a fé nos ensina, mas se distrai, olha para trás, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem são salvos. Porque quem retrocede é destruído, fica ali, numa vida frustrada, decadente, mas dos que creem, têm convicção de fé e são salvos, são abençoados, vivem a glória. Queridos, nós aprendemos na palavra de Deus que a nossa vida tem que ser sempre assim, aprendendo, ensinando, educando, parar de perder tempo com coisas irrelevantes, e logo ao ponto. Você vai viver sempre falando, corta as figueiras inúteis, para de se envolver com coisas que só vão roubar a sua energia, planta boa semente, seja relevante, persiga a coisa certa. Você quer progresso, todo mundo quer progresso, claro, eu quero progresso, você quer, porque o progresso cura. Toda pessoa que não tem progresso na vida, ela vive frustrada. Sempre eu tenho que me fazer a pergunta, o que eu estou fazendo está causando transformação ou não? E se não está, por que eu continuo fazendo? Essa minha maneira de pensar, essa semente que eu estou lançando no solo, se não está causando transformação, por quê que eu vou continuar fazendo? Se uma coisa não funciona na minha vida, eu quero ser relevante. Mas se um negócio não funciona na minha vida, como é que alguém vai querer, vai desejar isso? Nunca. Quando eu estava na bicicletinha, eu estava no processo. Eu era invisível. Porque o que eu tinha não era desejável. Mas ali era aquela semente plantada. Eu estava plantando. E aí vem o brotinho, vai crescendo. E quando você não se vende, não troca coisas grandes por um momento, promessas por uma proposta, você não negocia valores e princípios, e você vai indo, não corta o processo. Aí da bicicletinha veio a mobilete, veio a motinha, veio a Brasília bege. Entendeu? Tá crescendo, tá indo. Tá vendo? Estou tendo um progresso. Já é o progresso. Deus me deu aquela casa, que era impossível. Ali, porque quando eu novinha na fé, falei, olha, Deus falou comigo. A casa que eu não podia pagar aluguel, que quando eu fizesse um ano, aquela casa ia ser minha. Quando eu testemunhei, eu tenho um progresso, eu já tenho resultado, está acontecendo. E aí você vai. E à medida que você vai recebendo de Deus, e você vai colocando em ação,
E você vai transbordando na vida das pessoas, você vai dando condições para vir mais na sua vida. Você não se torna relevante da noite para o dia, é uma construção. Como um pé de mangueira, às vezes uma mudinha desse tamanho, uma mudinha desse tamanho de mangueira, aquela mudinha tem potencial para ser uma árvore gigante carregada de mangas. Mas ela precisa ser, alguém teve que botar uma semente manga lá, produzir aquela muda, tem que plantar, tem que fazer um cercadinho para as galinhas, para o gado, para nada vir lá e tomar. Tem que aguar. Não adianta, é um processo que eu passo dia após dia e vou crescendo, vou investindo. Se eu nunca paro para plantar, para investir, para passar pelo que eu tenho que passar, eu abandono ali. Não cresce. Porque eu não quero passar por aquele processo. Eu acho difícil. Eu quero já chegar lá. E aí eu atropelo as coisas. Eu corto o processo. E aí é onde eu vivo a minha vida, dependendo da manga do outro. Pulando o muro para pegar o que é do outro, porque eu podia ter também. Aí eu reclamo que eu não tenho. Mas aquele lá cuidou do dele. E agora está carregadinho. E está transbordando. E aí, para mim é mais fácil ficar lá tomando, pegando. Porque eu não quero plantar, porque eu não quero cuidar, porque eu não quero o processo. Eu não quero trabalho, mas essa é a vida sólida, construída, dia a dia, que vai te levar a resultados poderosos, a ser relevante. Hoje eu estou aqui. As pessoas me enxergam, elas me veem, elas me ouvem. Mas eu jamais chegaria aqui se eu não tivesse passado o processo da dificuldade, do arrastar a perna grávida, com a inflamação no ciático, atravessar o terreno baldio para ir cultuar, buscar Deus, resistir. Ir de bicicletinha. Não tinha. Se eu tivesse cortado, me vendido, tentado pular, não estaria aqui. Negociado princípios e valores, não estaria aqui. Se eu tivesse trocado o abençoador pela bênção, muitas vezes as bênçãos foi chegando, ali eu fui sendo testada se eu tinha um caráter forte, estrutura, para suportar o peso da bênção. Quantas pessoas que quando elas já estão longe, elas se deixam levar por sentimentos miseráveis, mesquinhos. Elas se vendem. Trocam coisas tão grandes por coisas lamentáveis. E é isso que o Senhor vem trabalhando na nossa vida. Porque Ele quer nos colocar em lugares altos, Ele quer confiar coisas maiores na nossa vida. Mas Ele está olhando para o nosso coração.
E Ele prova nossas intenções e motivações. E Ele espera que eu seja intencional em tudo, que eu ande por fé, ainda que doa, ainda que a proposta seja tentadora, as ofertas sejam tentadoras, que eu seja capaz de resistir. Você seja. O processo nos leva a resultados que impactam as pessoas. Essa construção na vida. Nós admiramos pessoas que constroem, que têm um alicerce, que se preocupam com os fundamentos, porque a Bíblia, o salmista vai dizer que se os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? Os fundamentos. Nós cristãos temos que nos lembrar que os fundamentos, fazer um bom alicerce é determinante. A Bíblia fala que, deixa claro que você vai construir. Não diz que você não vai construir, mas diz que vai ser em vão. E diz que quando não é na palavra, com base na palavra, de forma resiliente, vai ser na areia. Construiu também, mas vai vir um vento. Uma hora o vento vai vir. Uma hora uma tempestade vai vir. Uma hora uma situação virá. E aquilo vai desabar. Deus nos quer autoridades. Sim, nós somos autoridades, mas Ele quer que você seja uma autoridade no assunto. Que você tenha credibilidade para falar. Você tem uma história para contar. Que você tenha uma construção firme. E para isso é preciso processo, plantar, resistir. Resultados, vem. Resultados duradouros. Vem exatamente de não atropelar as coisas. E à medida que nós vamos trilhando o caminho certo, construindo um fundamento firme, porque quando você faz um bom alicerce, você pode levantar um prédio gigantesco ali. Tudo com base naquele alicerce. Mas se o alicerce não foi bem feito, você já vai ouvir, não tem estrutura para suportar nada aí não. A nossa vida é uma construção. E precisa ser construída em Cristo. E dessa maneira nós vamos ter resultados e isso vai crescer todo dia. E Deus espera que você cresça todo dia naquilo que você faz. Que nunca pare, não retroceda, nunca. Paulo vai orientar Timóteo. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas. Naquilo que você está fazendo. Para que todos vejam o seu progresso. Porque isso vai glorificar a Deus. Timóteo, todo dia você precisa aprender um pouco mais. E dessa maneira, ensinar, transbordar. E quanto mais você transbordar o que já tem, mais você vai ter para transbordar. Atente bem para a sua própria vida. E para a doutrina, porque você está aprendendo, perseverando nesses deveres. Pois agindo assim, você salvará tanto você mesmo, quanto aos que o ouvem.
pelo seu progresso, seus resultados. Você vai viver essa diferença e vai levar muitos outros a viverem também. Queridos, não é à toa que o Senhor tem falado tanto conosco. Se nós queremos uma grande vida, não podemos negociar princípios e valores. Não podemos negociar. Não estamos à venda. Não tem preço. Não tem oferta. Você não pode, nenhuma oferta pode ter peso na sua vida. Você está aqui para servir. Seu propósito, o meu, é servir. A Bíblia diz que o melhor lugar é o lugar de dar. Porque quanto mais você dá, mais você recebe. Mas você não recebe só o que você deu. Você recebe em boa medida, recalcada, sacudida. Você vê recalcada, aí a gente pega um copo, enche de farinha de trigo, por exemplo, está recalcada, mas daí você dá uma sacudida para caber mais. Transbordante. Se eu pegar aqui esse copo, virar uma garrafa de água, virando, vai começar a derramar. É o que o Senhor tem para mim, tem para você. Ele vai mandar até derramar. E quanto mais eu transbordo, mais vai voltar até derramar. E Ele quer fazer, mas tem que entender. A nossa cabeça tem que mudar, as chaves precisam virar. Nós precisamos entender como o reino funciona. Parar de perseguir a coisa errada. Você serve, você dá, você transborda, você leva o outro a ganhar e você ganha. Você favorece alguém e aquilo volta para você. Você não persegue o dinheiro ou o sucesso, você faz algo bem feito, você se torna relevante. Você constrói uma marca, porque você tem que ter a sua marca. Quem você é? Você é a imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Você foi abençoado e recebeu o poder para dominar, para governar, não para ser dominado, para governar, para controlar e não para ser controlado, não para se vender por alguma coisinha, não para viver uma vida pequena perseguindo a coisa errada, porque é por isso que tem um monte de gente frustrada. Muita gente está frustrada. Porque os valores são baixos. Sabe, atropela as coisas. Sempre quer resolver. Resolver de forma imediata. Então, assim, não vai no processo. Mas no desespero, eu vou resolver desse jeito mesmo. Aonde se vende, troca coisa grande por um prato de lentilhas, sai correndo atrás de alguma coisa, se vende para desagradar o Senhor, por causa de imagem, perde a vida. Porque Ananias e Safira perderam a vida, literalmente. Quantas pessoas que têm perdido a vida, estão arrasadas, porque elas nunca pararam para construir algo sólido na vida, para construir um bom fundamento. Mas importa a imagem, porque elas não sabem que elas são, então elas perseguem a aprovação,
as opiniões dos outros que pesam sobre elas, e não o que a palavra de Deus está dizendo. E aí elas vão buscar, bater em tantas portas, buscar em tantas fontes, sendo que é o que eu li aqui para você. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Tudo o que eu preciso eu vou encontrar em Jesus. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Ele é o nosso mestre. Ele é a nossa inspiração, Ele é o nosso exemplo. O padrão que nós devemos seguir. Quando o meu padrão é Cristo, nada vai me dominar, nada vai me controlar. Porque eu estou seguindo o padrão certo. Jesus não era controlado, não era dominado. Não se importava com o que estavam pensando ou falando. Tanto que ele vivia rodeado de publicanos. Os religiosos metiam a boca, chamando ele de comilão e beberrão e amigo de prostitutas e malfeitores publicanos, que eram aqueles que extorquiam e cobravam impostos para o governo, trabalhavam para o governo romano, lesando o seu próprio povo. E o Senhor vai falar para os religiosos: as prostitutas e os publicanos estão passando na frente de vocês, porque eles estão crendo, estão mudando, estão se convertendo, e vocês estão presos às suas regras, com o seu legalismo. Vocês não buscam relacionamento. Vocês estão agarrados a coisas tão pequenas. Tanto que eles se valiam de tantas coisas, mas quando eles tinham que mentir, eles mentiam, enganar, eles enganavam, subornar, eles subornavam. Ou seja, qualquer coisa dentro da conveniência eles faziam. Não. Quando nós estamos alicerçados no Senhor, não tem conveniência. É o que a Bíblia vai nos ensinar. A pagar o preço, a sofrer o dano, a passar por dor. Mas jamais se vender. Jamais trocar algo sólido com Cristo por causa de alguma situação conveniente, momentânea. Você quer uma grande vida, pega a palavra. Esse é o caminho. Se você não seguir o que você está sendo orientado pela palavra de Deus, você só vai perder tempo, enxugar gelo. Vai chegar um momento que você vai ver que não valeu a pena. Você não passou pelo processo certo, você não fez o que você tinha que ter feito, você não estabeleceu nada. Nada. Porque a Bíblia nos dá uma linha, nos dá direções claras. E quando eu não me submeto, se eu me submeto, eu tenho todas as garantias. A minha obediência me garante. A obediência garante. Não é perfeição. Não é nunca errar. Não é nada disso. É um desejo profundo de agradar a Deus acima de tudo. De se relacionar com Ele. Agora, se você acha que não é muito,
Eu quero resolver isso agora. Eu não quero. Você vai passar a sua vida, meu querido, pulando o quintal dos outros para pegar o que é dos outros. Você vai passar a sua vida esperando que alguém dê alguma coisa para você, lamentando o tempo perdido. Quanto tempo perdido. Eu vejo gente que se estivesse plantando, sem parar, fazendo o que tem que ser feito, estariam tão longe, já estariam produzindo tanta coisa. Mas é aquele negócio de, vai demorar muito, é muito difícil isso, é muito difícil aquilo. Mas é assim, nós temos graça. E quando nós confiamos em Deus, que Ele vai nos honrar, cada passo de fé, servindo, transbordando, fazendo aquilo que Ele nos orientou, nós vamos vendo a nossa vida ser moldada, construída, uma vida bem alicerçada, uma vida que cresce, uma vida que avança, uma vida que progride. Não adianta. É claro, você pode acelerar coisas por você, até pode, eu sempre falo, a gente pode arrombar portas, a gente pode forçar situações, mas aquilo não fica. Não fica. Mas quando você, como José resistiu firme e foi ver na mão de Deus em cada situação. Não se vendeu, não trocou coisa grande por um momento. Chegou o momento, naquele processo, que não foi fácil, mas chegou o momento em que ele foi erguido, mas o alicerce foi bem feito. Ele tinha caráter para suportar o peso da bênção. E você vai ver um José que, quando foi promovido, nunca perdeu aquele lugar, nunca saiu de lá, mas foi honrado até o fim dos seus dias, porque ele tinha um alicerce bem feito. Ele não cortou, não pegou atalhos, não se vendeu, mas foi um homem que serviu, que se doou, que transbordou, um homem perdoador. Vai ver como ele tratou a família dele, os irmãos que fizeram com ele, perdoou e transbordou na vida daquela família, daqueles irmãos, cuidou deles. E você vê um José que só cresceu e que transformou o Egito no celeiro do mundo. O Egito se tornou a nação mais poderosa, porque tinha um homem de Deus no poder. Você vê que um homem de Deus, uma mulher de Deus, até porque aquele homem influenciava o líder máximo daquela nação, que é para isso que o Senhor nos chamou, para influenciar quem está influenciando. As pessoas, o mundo descia para comprar comida de quem? De José. José alimentava o mundo. Mas vai ver como foi o processo de José. José foi transbordando com o que ele tinha, foi servindo, foi resistindo, não se vendeu. E chegou um momento que ele alimentava o mundo, todo mundo tinha que passar por ele, porque ele tinha comida. Ele tinha comida. Então, quando a gente olha uma história como essa, nós nos encantamos, mas é para mim, é para você. Basta nós confiarmos nesse Deus e seguirmos, entender o Senhor Jesus, entender
que em Cristo, Ele é a fonte. E nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Para de buscar em outro lugar. Porque tudo que você precisa, você vai encontrar em Jesus. Nele é que está escondido. Todo sucesso, todo poder, tudo que você precisa, você encontra nele. Tudo. Ele é a fonte. Coloquem-se de pé, por gentileza. Coloque a sua mão no coração. Eu sempre, nesse momento, insisto para que você tome decisões. Porque eu sei que a vida é feita de decisões. E eu sei que no momento, quando a palavra entra, e nós tomamos a decisão certa, nós mudamos o rumo da nossa vida. Quando nós nos colocamos no lugar que Deus nos quer, quando nós decidimos plantar a semente que vai trazer para nós uma colheita fora do comum. Ah, queridos, tudo está relacionado à decisão. Tudo. Seja ensinável. Esteja aberto a aprender. E seja uma pessoa submissa, radicalmente submissa à palavra de Deus. Se comporte conforme o Espírito Santo está direcionando a sua vida. Não protele decisões. Não corte processos. Não se venda. Não coloque o carro na frente dos bois. Para de perseguir a coisa errada. Persiga a coisa certa. Persiga a coisa certa. Em nome de Jesus. Pega a palavra que te dá condições de tomar decisões firmes, corajosas. Adquira a visão do reino. Em nome de Jesus. A visão do reino. Deixa o Espírito Santo tocar você profundamente. Se nós queremos progresso, nós queremos sucesso, nós queremos avanços, nós queremos uma grande vida. Vamos fazer bem feito aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que foi colocado nas nossas mãos. Nunca pare de aprender, de crescer nisso. E de transbordar. Quanto mais você ensina outros, você é generoso, mas isso volta para você. Não deixe ninguém controlar a sua vida. Seja controlado pela palavra. Lembre-se disso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Seja intencional. Faça independente de sentimentos. Apenas ande por fé. Se coloca lá e resista. Firme na fé. Resista firme na fé. O justo viverá da fé. Creia na palavra, confie nela. Muitas vezes o diabo vai dizer: não, isso não funciona. Não vai dar certo. Está demorando demais.
pende para o lado de cá, e você tem que dizer: não. Eu sei o que diz a palavra. Eu sei onde Deus me quer. O que eu devo fazer. E eu vou pagar esse preço. Eu vou seguir o caminho certo. Muitas vezes tão simples, parece que não funciona. O diabo vem e diz: não, você não vai, sua vida não vai progredir e você vai além, servindo, dando, transbordando, resistindo, aguentando firme no processo. Não. Busca um atalho. Aceita essa proposta. Não, se você for um doador, você vai ficar com menos. Se você servir, vão montar em você, vão diminuir você. O diabo é mentiroso. Para de acreditar nas mentiras. Fique com a verdade da palavra de Deus. Pegue as rédeas da sua vida. Você está aqui para dominar, não para ser dominado. Você não está à venda. Você está aqui para governar. Você recebeu poder e autoridade. Deixa a palavra entrar. Deus tem falado tanto sobre isso. E se nós absorvermos de todo o nosso coração, se nós crermos, sem nenhuma sombra de dúvida, nós vamos dar condições de Deus nos levar além. Em nome de Jesus. O que é que você decide? Crer na palavra? E se posicionar? Meu espírito, Senhor, este é o louvor de quem se redime. Vamos derrubar esses paradigmas, essas fortalezas. Meu Jesus, eu vou dizer. Adotar o padrão de Deus na nossa vida. Abrir mão desse padrão Minhas mãos, com muita gratidão, que na verdade só nos leva a atropelar as coisas e atrasar a nossa vida. meu coração, Em nome de Jesus. ouça meu espírito, Em Cristo. Senhor, este é o louvor Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. de quem se redime. Apenas creia Ao meu Jesus e se submeta eu vou radicalmente. dizer quão grande é o amor. Deus dá graça aos humildes. Senhor. Ele favorece aos Eu humildes. então as minhas mãos, com muita gratidão, te dou meu coração. Para o humilde, tem riqueza, tem honra, tem favor. Ouça meu coração. Para quem dá, tem medida transbordante. Ouça meu espírito. O maior é o que serve. Senhor, este É tudo o contrário desse mundo. Apenas creia, confie nisso e se posicione com firmeza, com coragem, Jesus, eu vou dizer. como alguém que sabe quem é, que tem identidade, encontrou sua identidade em Cristo Jesus Ergo então as minhas mãos, e não se curva diante de alguma coisinha, que não cede para uma crise, que não teme os obstáculos, que não vive com essa mentalidade mundana, mas tem a mente de Cristo.
definitivamente. Senhor, este é o louvor Levante-se agora no Espírito de quem se redime. e tome decisões firmes na sua vida. Ao meu Jesus eu Vamos em nome de vou Jesus. dizer quão grande é o amor por ti, Senhor. Ergo então as minhas mãos com muita gratidão, te dou meu coração. Se renda a Ele definitivamente. Ouça meu coração. Seu padrão é o de Cristo. Ouça meu espírito, Senhor, este é o louvor de quem se redimiu. Ao meu Jesus eu vou dizer quão grande é o amor por ti, Senhor. Ergo então as minhas mãos com muita gratidão. É hora de cada um dizer: eu me rendo, Jesus. Eu me curvo. Eu entendo agora. Meu coração. Eu sou livre. Ouça meu espírito. Eu fui feito à imagem e semelhança do Senhor. Eu creio sim nisso. Eu sei que fui abençoado. Que eu recebi poder para dominar, governar. Ao meu Jesus eu vou Eu tenho a sua mente. quão grande E eu vou seguir, meu Pai. amor Como o Senhor tem me dirigido. Porque eu sei que o Senhor é a fonte do meu sucesso, da minha vitória, da minha alegria, da vida abundante, Senhor. Tudo que eu sonho, eu encontro no Senhor. Definitivamente, creia na palavra e se submeta. E você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia. Ao meu Não tem como errar, não tem como dar errado, não tem como falhar. Você não vai se decepcionar. Ergo então as minhas A fonte é Cristo. mãos com muita gratidão. Te dou Faça uma meu grande obra aqui, Senhor. coração. Faça uma grande obra aqui. Ouça meu coração. Que definitivamente esses paradigmas sejam quebrados, essas fortalezas destruídas. Todos esses enganos caiam por terra. Essa cegueira, essa religiosidade, esse emocionalismo, essas travas sejam arrancadas. Ao meu Jesus eu A insegurança, o medo, saiam em nome de Jesus. Essa dependência da imagem, essa busca por aprovação, as minhas mãos. essa intimidação, nós repreendemos em nome de Jesus. E tomamos posse, Senhor, de um povo livre, poderoso, que avança, que não se curva, que não se intimida, que governa, que tem a sua mente e que pensa os seus pensamentos. E os seus pensamentos nunca vão nos escravizar, nos culpar, nos condenar, nos travar, mas sempre vai nos impulsionar. Vá além. Você pode, eu estou com você. Vença isso. Mas o mal, ele nos quer culpados, condenados, infelizes, cheios de medo, intimidados por tantas coisas, presos a coisas tão vãs. Mas eu oro, Senhor, e tomo posse de liberdade, que isso entre como entendimento. É muito triste nós vemos pessoas ainda travadas, sendo escravizadas por tantas coisas,
amarradas a um padrão que as impede de ir além. E elas procrastinam, e elas cedem para a inércia, e são passivas, e se veem como vítimas, e reclamam, e acreditam que não podem por algum motivo, e ficam travadas em algum canto, sem progresso, sem avanços. Mas mais uma vez eu oro com a força da minha vida. Passa do teu sangue, queima toda a força contrária. Que essa pessoa se levante com tanta força, Senhor. Corajosa, destemida, ousada. E ela simplesmente avance, sem olhar para trás, sem olhar para os lados. Que ela jamais permita que alguma coisa seja uma pedra de tropeço ou uma amarra, mas ela está livre. Que ela plante todo dia a boa semente. Que ela jamais se venda por uma coisa qualquer, uma oferta qualquer, mas que ela avance com base na tua palavra, firmada na tua palavra, segura na tua palavra. Continue falando, continue tocando, e que ela saia daqui com o espírito renovado, pronta, Senhor, para enfrentamentos, para desafios maiores, para avançar como nunca. E aconteça o que for, que venha cruzar o caminho dela, que seja ignorado, deixado para trás, e que ela possa atravessar com segurança, porque o Senhor está com ela e está dizendo: avança, eu sou com você. Como o Senhor disse para Moisés: porque clamas a mim? Diga ao povo que marche, que avance. Quantas vezes o Senhor está dizendo: porque você não avança? Avança, marche, vá, e as águas se dividirão, e eu vou honrar você. Para de olhar para trás, para de se preocupar com o faraó, para de se preocupar com essas coisas. Você está livre, você não é mais um escravo. Vá adiante, você está livre. Que ela creia nisso, Senhor. Ela é livre, e nada mais tem poder de escravizá-la. Que ela creia nisso, Senhor, que o Senhor está com ela e vai honrar os passos de fé. Eu abençoo o teu povo, tomo posse de uma revolução, de transformações, transfundações, de glória, porque quando nós cremos, nós avançamos sempre uma glória maior. Continue falando, tocando profundamente, Senhor, e que eu possa receber as boas novas, os frutos de decisões tomadas nessa reunião, com base nessa palavra. Muito obrigada. Continue tocando, falando, levando além o teu povo, meu Pai, porque o Senhor veio para que tenhamos uma vida abundante. O Senhor nos quer cavalgando nos altos da terra. Muito obrigada por tudo, amém. Amém, amém.